Fala investidor, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, onde eu vou te explicar tudo o que aconteceu nesse primeiro semestre do ano no mercado financeiro. No vídeo anterior eu já te expliquei bastante coisa que estava acontecendo, como isso poderia influenciar e como a gente poderia aproveitar. Nesse vídeo a gente vai fechar o primeiro semestre e já vou te dar também algumas sugestões, algumas dicas de o que você pode observar para aproveitar nos seus investimentos no segundo semestre. Então, sem mais delongas, vamos lá. E para começar a falar desse primeiro semestre, o primeiro tema não vai ser bolsa dessa vez, vai ser um tema que eu considero o principal do nosso mercado, que norteia todos os outros indicadores, que de fato você que me acompanha já deve saber que são os juros futuros, tá? E eu vou falar um pouco sobre ele, vou te explicar o que aconteceu para que o juros futuro disparasse nesse primeiro semestre. Principalmente eu quero trazer que em janeiro o juros futuro estava 10,38%, o longo, ou seja, para se investir no Brasil em 2033, o mercado estava cobrando uma taxa ali de 10,38%. Tudo bem, era uma tendência de queda que a gente estava tendo. 2023 chegou a bater 13%, foi caindo, e isso estava tudo controlado, mas em junho desse ano, o nosso juros futuro longo fechou em incríveis 12,43%, ou seja, uma alta ali de quase 20% em 6 meses, né? Eu ia falar no ano não, mas são em 6 meses apenas. E por quê? O que gerou essa alta de quase 20% nesses 6 meses? Primeiro ponto, o risco fiscal. E desse risco fiscal eu posso separar em três etapas. Primeiro, a mudança na meta de déficit no país. Ou seja, o ministro da Fazenda colocou um planejamento financeiro, planejamento econômico, onde ele diz que em 2024 o nosso déficit fiscal seria zero. Em abril desse ano, simplesmente mudou-se esse planejamento e o déficit começou a ser negativo. Então o mercado enxergou isso com maus olhos, porque o que diz que não vai mudar daqui a 6 meses de novo, que não vai mudar daqui a 2 meses novamente, do jeito que o governo quer. Então o mercado não gosta disso porque gera uma instabilidade, né, muito grande. Então quando a gente investe em algo instável, a gente cobra uma taxa maior por isso. Logo, as taxas futuras começaram a aumentar. Logo depois, a gente teve também um início ali de briga entre o governo e o Banco Central devido à redução da Selic, a não redução da Selic. Então isso também gera um ruído, gera uma estabilidade econômica, né, no país. Então o mercado também enxerga uma crescente de um possível risco fiscal. Então isso também atrapalhou. E o outro ponto, né, que atrapalhou bastante é o aumento de gastos constante do governo e a arrecadação, mesmo que recorde, não conseguindo estabilizar a sangria, ou seja, mesmo com uma arrecadação recorde, o aumento de gastos segue sendo maior, ou seja, as contas seguem ficando negativas. E o governo enviou dois projetos nesse primeiro semestre para o Congresso que foram recusados. Então isso mostra que o governo pode ter perdido uma certa força. Claro que não é nada certo, não é nada concreto, mas assim, o mercado trabalha com as informações disponíveis no momento. E aí ele cobra um prêmio de risco maior devido a esse motivo. Não significa que o governo perdeu força, isso, etc e tal. Pode tudo dar certo agora no segundo semestre. Mas as informações que tivemos nesse primeiro semestre foram essas. E todas essas informações que eu trouxe para você do risco fiscal impacta diretamente na taxa de juros futura. Por quê? Com tudo isso acontecendo, né, o que, que o mercado imagina? Se a arrecadação não está sendo suficiente para pagar as contas vão aumentar, vão seguir ficando negativas. Como é que eu vou investir em algo que está negativo? Eu posso até investir, mas eu vou cobrar uma taxa maior por isso. E é exatamente por esse motivo que o juros futuro cresceu bastante também, beleza? Outro ponto que fez o juros futuro também subir foi a não redução de taxa de juros americana. A gente vai entrar mais nesse ponto lá na frente, mas estava previsto para ter 3 quedas na taxa de juros dos Estados Unidos nesse ano e até agora não teve nenhuma queda. Então isso impacta também um pouquinho nossos juros futuros por aqui, porque não tem como a gente reduzir se o mercado americano segue ali com as mesmas taxas de 5 a 5,25%, 5,25 a 5,50 por ano, aqui lá é uma banda. Beleza? Então esse foi o ponto dos juros futuros. Agora a gente vai entrar em outros aspectos também, fora os juros futuros, como bolsa e o mercado americano, para que você entenda tudo. Então fica no vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever para você ajudar a levar essa informação para mais pessoas. E agora falando dela, a nossa querida B3
talvez só nossa querida, porque a nossa querida B3 foi a pior bolsa do mundo nesse primeiro semestre, então é um título que ninguém quer ter, mas isso é verdade, ela realmente teve uma queda muito expressiva, principalmente se a gente considerar a bolsa do Brasil dolarizada, né? A alta piorou ainda mais com a valorização do dólar. Trazendo aqui para números domésticos, a nossa bolsa fechou o primeiro semestre ali com menos pontos, menos 7,66%, tá? De todas as empresas do Ibovespa, que é composto por 86 empresas, apenas 19 fecharam no positivo e dessas 19, poucas empresas tiveram um positivo bom, no caso 10%, 5%. A maioria foi 1, 2, 3% ali, bem difícil esse aumento. E por que, que a bolsa não andou, tá, nesse ano? A bolsa não andou simplesmente por. Vou te dar três motivos principais para a bolsa não ter andado. Primeiro, a elevação dos juros futuros. Isso prejudica demais a bolsa brasileira. Por quê? Para que eu vou investir no ativo de risco se eu posso ter um excelente retorno investindo na renda fixa? Então, isso entra no preço, tá? E isso faz com que haja, de fato, uma venda exacerbada de ativos de risco no Brasil. Segundo motivo, o gringo representa mais de 50% do nosso mercado. E o gringo tirou 40 bilhões nesse primeiro semestre da nossa bolsa brasileira. Isso representa 90% do que entrou no ano passado de 2023, ou seja, em um semestre o investidor estrangeiro tirou 90% do que ele colocou no ano passado inteiro. Então isso também faz com que a nossa bolsa venha a cair. E o outro motivo, eu tenho certeza que você sabe, é de fato o risco fiscal. Atrapalha os ativos de risco, porque a gente não sabe se vai ter imposto no agro, se vai ter imposto em algum setor, se depois vai ter o imposto ou vão tirar. Então toda essa instabilidade econômica atrapalha o país como um todo, né? Você vê que eu falei da instabilidade econômica na parte de renda fixa com juros futuros, estou falando da instabilidade também econômica agora na parte de ativos de risco, como a bolsa, por exemplo, e isso atrapalha de fato mesmo, tá? Já está sendo vinculado em umas manchetes de jornais que pode ser tributado fundo imobiliário. De novo esse assunto, já veio uma vez no governo anterior, agora volta a ter novamente. A verdade é que parece que o governo quer taxar tudo, né? E acaba ele jogando tudo para o Congresso devolve, recusando alguns pontos. Então esses três motivos impactaram muito a Bolsa. Tá? Então se eu pudesse trazer alguns motivos que foram os principais, foram esses três que eu acabei de passar. E agora a gente foi ali da pior bolsa do mundo, eu vou te levar agora para o mercado americano, que é um mercado que vem batendo máximas históricas nesse primeiro semestre, ou seja, a bolsa nos Estados Unidos não para de subir, vem batendo máxima atrás de máxima. Claro, né, está sendo levado muito nas costas as empresas tech, a Nvidia subindo demais nesse ano, outras empresas tech ou de inteligência artificial pegando carona nessa tendência, nesse hype que tem acontecido. Como aqui no Brasil a gente não tem praticamente nenhuma empresa tech, então a gente está fora desse hype, né, fora dessa festa. E é um dos motivos que vem tirando o investidor estrangeiro e levando para os Estados Unidos também. Mas não só a bolsa. Tá? Eu quero trazer aqui um tema que eu já venho falando desde o ano passado e quem aproveitou já está botando muito dinheiro no bolso são os ativos de renda fixa americana. Né? Eu acho que há mais de sei lá quantos anos a gente não vê as empresas americanas pagando 5, 6, 7% de juros na renda fixa. Ou seja, a gente está falando aqui de 7% em dólar. Tá? E no estudo realizado dos últimos 10 anos, se você conseguir investir em uma taxa de dólar mais 5%, você fica na frente do IPCA mais 6, que é a inflação do Brasil, mais 6%. Você fica na frente da taxa básica de juros aqui do Brasil, que é o CDI, que é a taxa para o mercado. Você fica na frente da Bolsa Brasileira e você fica na frente até mesmo do dólar, né? Somente, porque você está botando dólar mais 5%. Então, assim, a gente está vendo um momento na economia americana excelente para se investir. A bolsa lá vem batendo máximas, quando a taxa de juros americana cair, a tendência é que a bolsa siga subindo. Então, se eu posso te dar um conselho agora é diversifica teu patrimônio, começa a investir um pouco ali no mercado americano, você não vai se arrepender, você vai estar se expondo ao maior mercado do mundo. O nosso Brasil representa de 1 a 2% só do mercado financeiro mundial, ou seja, é praticamente nada. Você diversificando um pouco do teu patrimônio, você consegue ter acesso a investimentos melhores também por uma taxa excelente, até mesmo na renda fixa. Então,
Uma dica para o mercado americano é essa: aproveita enquanto a taxa de juros lá ainda não caiu, porque a tendência é que ela tenha uma queda nesse ano já. A previsão era para 3 reduções de juros lá fora, essa previsão já está caindo por terra. Hoje em dia a previsão é para uma, pelo menos, e quando começar a cair juros lá fora, a tendência é que os ativos de risco comecem a se desenvolver cada vez mais. Então aproveita, porque não vai ser toda hora que a gente vai ter essa oportunidade. E agora chegou a melhor parte do vídeo, é a parte onde eu vou te dizer como você pode aproveitar todo esse cenário que eu te narrei nesses três casos anteriores, ou seja, juros futuros subindo, bolsa brasileira caindo, bolsa americana e renda fixa subindo. Como você pode tirar algo bom disso? Eu vou te dizer um por um. Juros futuros subindo. Ele te dá uma baita oportunidade de investir em renda fixa aqui no Brasil. Ou seja, você consegue investir em títulos de 10 anos aqui no Brasil pagando IPCA mais 6,75 isentos de imposto de renda. Cara, isso é um título excelente para se investir. Você vai estar ganhando sempre 6% acima da inflação, ainda pode sair com um ganho na marcação a mercado, títulos públicos pagando mais de 6% ao ano acima da inflação. É a oportunidade, cara. Há muito tempo a gente não vê isso e eu sugiro que você aproveite esse cenário. Como aproveitar a bolsa de valores aqui no Brasil? A bolsa segue tendo ótimas empresas para se investir. Está passando por um momento ruim? Com certeza está, mas existem empresas que estão pagando mais dividendos, que estão gerando mais lucro e que estão caindo. Ou seja, você vai estar comprando uma empresa que está gerando lucro, está pagando bons dividendos por um preço menor. Então, existe muita oportunidade. Isso para um cenário de longo prazo, né? Investir para longo prazo. Existe a oportunidade de você entrar vendido em uma empresa, ou seja, você apostando na queda da empresa, você também consegue ganhar. Você consegue gerar dinheiro de diversas formas na bolsa de valores aqui no Brasil. Então, sugiro que você aproveite alguma dessas oportunidades, porque é um cenário único que a gente está vivendo. Empresas com bastante desconto, a gente consegue comprar e aproveitar. Até porque a tendência é que, com o corte de juros nos Estados Unidos, a gente consiga cortar os juros da taxa Selic atual aqui também. Com isso, quando o juros futuro cai, a bolsa tende a subir. E quando o juros futuro cair, você não vai ver mais títulos de IPCA mais 6, IPCA mais 7, 12, 13% ao ano. Esquece isso. Isso é só com juros futuro alto. Então, o caos traz seus benefícios também. E na bolsa é o que eu acabei de dizer. Existem empresas gerando bons lucros, pagando bons dividendos por um preço barato. Sugiro que você aproveite, procure um profissional e aproveite também essa oportunidade. Agora, falando do mercado americano, já falei um pouquinho, né, até mesmo quando eu falei sobre os Estados Unidos, e eu sugiro que você não fique de fora dessa parte da renda fixa americana. Se você não tem o perfil para investir em bolsa, tá tudo bem, você não precisa nem correr risco para ganhar bem hoje no mercado americano. Você consegue ter acesso a um título, por exemplo, da Vale, pagando 5,25%, 6% ao ano em dólar. Ou seja, você vai investir numa empresa brasileira que está captando recursos no exterior, uma empresa, uma das maiores empresas da Bolsa do Brasil. Há 10 anos era a maior empresa e hoje segue sendo a maior empresa. Você vai investir nessa empresa lá fora e ela vai te remunerar em dólar. Então, assim, é uma baita oportunidade que você está tendo hoje e eu sugiro que aproveite. Isso sem falar de ativo de risco, só investindo em empresas na renda fixa americana ou até mesmo investindo no próprio tesouro americano, ou seja, você está investindo no governo dos Estados Unidos, no Tesouro dos Estados Unidos, que é o título mais seguro do mundo, tá? O T10, né, que é o título de renda fixa americana para 10 anos, é considerado o pai de todos os títulos da renda fixa. Então você pode investir nesse título ganhando ali 4 e pouco por cento em dólar. Então eu sugiro que você aproveite esse segundo semestre, procure todas essas sugestões, essas oportunidades que eu te passei, que se você aproveitar pelo menos 4 oportunidades dessa nesse segundo semestre, você vai colocar muita coisa boa na tua carteira e você vai ver o potencial da tua carteira mudando muito. Beleza, investidor? Conta comigo nesse segundo semestre. Estou aqui para te ajudar. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever, é muito importante. E enviar, claro, esse vídeo aí para todos os seus amigos, para que eles investam melhor também. Um abraço e bons investimentos.